Corre, furei o cano! Aviso. Este vídeo contém cenas detalhadas, bem explicadas e com muitas dicas importantes que vão lhe economizar tempo e dinheiro. Muitas pessoas têm se queixado por este ser um vídeo longo. Mas, para quem quer aprender, este vídeo será a solução. E tem a duração correta. Pessoal, é o seguinte, eu estava fazendo um outro vídeo e aqui estava fazendo essa parte aqui do projeto da moldura. E em um determinado momento, quando eu fui fazer a furação do parafuso daqui, essa peça eu queria que colocasse ela mais para cá, eu acabei pegando aqui nessa parte aqui o cano, né? Aqui, para cortar a parede, o que eu fiz, né? Vocês estão vendo aqui, eu fiz diversos furos com a furadeira. Eu tô com uma broca de 10 milímetros, tá? Então eu fiz furo aqui, aqui, certo? E depois, com esta ferramenta chamada de talhadeira, eu fui pegando entre um furo e o outro e fui batendo com o martelo em cima dela. E aí eu fui quebrando a minha parede, tomando muito mais cuidado aqui nessa região que era próxima do furo. Então eu afastei a furação para cá e afastei a furação para cá também, porque eu não tinha muita ideia de onde estaria passando o cano, né? Tudo isso é para a gente preservar aqui o cano, né? Então você vai quebrando aqui a parede com a talhadeira até você conseguir abrir um buraco suficiente para você poder trabalhar. E hoje é domingo, tá tudo fechado, já era 6 e pouco da noite, e eu falei assim, e agora? O que a gente faz, né? Bom, eu desci lá na minha oficina, eu achei uma luva, ela era tipo um lixo, só que em vez de jogar no lixo eu guardei ela. E ela acabou me ajudando, né? Então eu cortei ela lá na serra de fita, ó, tá vendo? Fiz um cortezinho aqui, desliguei a água da caixa, sequei bem o cano, e passei cola aqui tudo em volta do furinho, né? O furo estava pegando mais ou menos aqui nessa região. Passei tudo cola em volta. Coloquei a peça. Então ela tá como tipo uma meia lua, né? Ela tá pegando essa parte aqui. E com as braçadeiras para fazer a pressão para segurar. Então, como está com cola em volta e as braçadeiras fazem esse esforço da peça contra o cano, eu pelo menos consegui fazer um remendo para as pessoas poderem tomar banho, poder usar os banheiros, né? E amanhã, segunda-feira, eu vou então serrar aqui um pedacinho do cano e fazer a emenda. E aí eu aproveito para a gente entender como conserta também um cano, né? Que é o que pode acontecer na casa da gente. Por mais que a gente tente prever sempre as coisas, acidentes acontecem, né? Mas por enquanto isso aqui é um quebra-galho. Não é uma solução definitiva, eu não fecharia minha parede com isso, até porque dependendo da pressão da água isso vai acabar vazando, né? Mas por hoje, até amanhã pelo menos, vai aguentar aí o galho. Depois eu faço um cortezinho aqui com uma serrinha, outro cortezinho aqui, ponho um outro pedaço de cano e ponho as emendas para a gente poder solucionar o problema. Uma serrinha de arco como essa, você vai resserrar um lado do cano e depois o outro lado. E a gente vai conseguir aí tirar um pedacinho desse cano para poder fazer esse reparo. Próximo passo muito importante é a gente, com uma lixinha 120, lixar tudo em volta aqui do cano, né? Então você faz dessa forma assim, ó. Muito importante é você perceber que se tiver alguma rebarba aqui do corte, tá vendo? Você também lixar isso até remover todas essas rebarbas, pessoal, porque essas rebarbas aí, elas seguram a sujeira, né? Então quando a água passa aqui, qualquer pedrinha, qualquer coisa que vai vindo junto com a água, ela vai acabar parando aqui e vai acumular. Você sabe que a água da caixa sempre desce às vezes alguma coisinha junto aí, né? Então é bom a gente sempre deixar bem lisinho isso daqui para evitar que aqui se acumule alguma coisa. Uma fibra, alguma coisa que parar nessas rebarbas aí, já começa a segurar outras coisas também, né? Então daqui a pouco você tem uma área de obstrução
da passagem de água do seu cano, né? Ó, passo o dedo aqui, em volta, perfeito, tá vendo? Lá em cima a mesma coisa, no outro lado a gente faz a mesma coisa também. Então tem que lixar por fora e por dentro também, né? Aqui no cantinho para deixar isso aqui bem liso, né? Passa a mão, vê se tem algum resquício de cimento grudado, alguma coisinha que pode estar grudada aqui no cano. Sente que o cano tá lisinho, perfeito. Feito isso, com o próprio pedaço que a gente cortou, com esse pedaço aqui, a gente já tem a medida do pedaço de cano que a gente vai precisar cortar. Então é bom você ter aí um pedacinho de cano da mesma polegada, né? A polegada, ela é medida na parte interna do cano. Esse daqui é 3/4 de polegada, tá? Então a medida do cano é feita pela área interna, tá, pessoal? A área externa, se você medir esse cano, vai dar 1 polegada, mais ou menos, né? Se você tiver dúvida na hora de conseguir o pedaço do cano, você mede com um paquímetro e você consegue saber qual é a bitola. Então agora, aproveitando esse pedaço de cano que a gente tirou, eu vou usar ele como referência para poder medir o pedaço de cano que eu preciso cortar. Pessoal, cortou, primeiro vamos medir, ver se está tudo na medida, ok? Então agora a gente vai lixar essa borda aqui, ó. Daqui dá pra ver bem, né? O farelo que fica dentro aqui, ó. Tá vendo, ó? Tudo isso a gente tem que lixar e tirar. Então vamos lixar esse caninho. Olha lá, pessoal, tá vendo? Sem rebarba nenhuma. Agora o cano aqui já tá pronto para poder ser colocado aqui. Pra gente poder consertar esse cano, nós vamos precisar de luvas. Essa luva aqui da Tigre, se você olhar dentro dela, ela tem um anel de borracha aqui, tanto de um lado quanto do outro, né? Então a ideia é você colocar essa luva aqui, você desce ela, sobe a outra, e aí a gente consegue colocar o pedaço do cano e depois você desce simplesmente a luva. Ou então você pode colocar uma luva para uma das extremidades e a outra luva fica no próprio cano e aí você desce. Caso aqui não dê altura, que eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, o que eu quebrei aqui, a luva aqui não vai passar, mas aqui em cima é capaz que ela vai passar sim. Então, vamos passar a luva. Um detalhe importante, como é um anel de borracha, se você passar isso aqui no seco, pode acontecer de na hora de você encaixar no cano, o anel de borracha sair, ó, tá vendo? Ele sai ou ele fica torto aqui dentro. Então é importante a gente passar um pouco de vaselina para lubrificar, para que esse anel de borracha passe com facilidade. Ó, pessoal, não sei se está dando para ver ali dentro, quando você passa seco, olha o que pode acontecer com a borracha na hora que você enfia o cano. Aí vai te dar vazamento isso aqui, tá? Então a gente não deve passar isso aqui no seco, ok? Porque senão pode acontecer esse tipo de problema, tá? Então a gente vai usar o quê? Vaselina. Vamos passar a vaselina em toda a borda aqui onde a borracha vai ter que escorregar, né? E vamos passar também aqui dentro, perto da borracha, ok? Pessoal, outra dica importante, né? Eu tive que cortar um pouquinho aqui em volta desse cano para a luva poder correr aqui, né? Só que aí eu já tinha aberto aqui o cano. Então nessa hora que você vai precisar quebrar, se acontecer de quebrar um pouquinho mais, não esqueçam de fechar a parte de baixo com algum papel, tá? É só colocar um papel aqui, ó, para que a sujeira, na hora de você estiver batendo, não caia dentro do cano, porque isso daí vai acabar indo para a torneira ou para o vaso sanitário, e aí, no caso, pode acabar até entupindo algum sistema hidráulico, ok? Então é bom a gente proteger para que a sujeira não entre. Bom, eu já abri aqui, agora com certeza a luva vai passar, né? Ela deve chegar até lá no final. Aqui eu posso deixar outro pedaço com a luva no meio e a gente vai poder então encaixar. Antes de fazer isso, é importante a gente pegar a luva e marcar a posição que a gente precisa deixar ela. Então o corte do cano, ele tem que ficar nessa posição central aqui da luva, tá? Então com um lápis eu vou fazer uma marcação aqui. Por que que a gente faz isso? Porque depois que a luva estiver colocada, você não sabe mais direito a altura que a luva tem que ficar no cano. E a posição do corte tem que ficar posicionada no centro. Então com uma marcação vai te ajudar muito, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Lembrando, pessoal, que a borrachinha, ela só vai fechar aqui nessa parte. Então é importante a gente deixar a luva bem posicionada. Só que se ela estiver aqui nessa posição ou um pouco aqui mais para baixo, também não vai mudar nada, né? Porque a vedação, ela ocorre aqui no anel, tá? Então a marcação do lápis é só para a gente não passar demais.
esse ponto aqui de segurança, ok? Então, com uma marcação fica fácil da gente colocar a luva de cima e a luva de baixo também, tá? Agora é a colocação da luva. Antes a gente vai passar aí uma vaselina, né? Só da área externa aqui no cano, né? Que é onde a borrachinha vai correr. E aqui também dentro é importante passar para deixar bem lubrificado. Pessoal, é importante você observar que a gente não deve colocar a luva girando, tá? Porque se você girar pode acontecer isso aqui. Você vai acabar deslocando a borracha mesmo com a vaselina e ela vai acabar fazendo um anel. Você tem que centralizar o cano e fazer um empurrão sem fazer sistema de girar. Aí a borracha ela vai acabar sendo pressionada e ela entra no sulco onde ela é colocada dentro da luva. Então vamos observar que a luva de baixo, na hora que a gente colocar ela na posição, deixar ela na altura que nós fizemos a marcação. A mesma coisa nós vamos fazer agora com a luva de cima e também vamos deixar ela na posição da marcação. Pronto, pessoal, as luvas já estão colocadas, o pedaço do cano que a gente cortou, tá? Como é um sistema de borracha, não tem cola, a gente já pode liberar a pressão da água. Importante a gente passar em um aspirador, limpar, tirar todo esse pozinho, porque na hora que a gente for fazer o teste de vazão, se tiver sujeira aqui vai atrapalhar para a gente saber se está vazando em algum ponto aqui do conserto que a gente fez, né? Eu acredito que não vai vazar, porque essas luvas aqui geralmente elas vedam bem, se você lixou, tirou toda a sujeira, o cano, dificilmente isso vai vazar. É importante a gente secar bem antes, né? Tirar esse excesso aqui de vaselina, limpar um pouco aqui o local, para que a gente possa observar se está tendo aí algum vazamento, né? Não tendo vazamento, é importante a gente fechar rapidamente esse buraco aqui, passar o cimento, massa corrida, para que as luvas não sejam deslocadas de posição, tá bom? Mas o conserto já está feito. Vamos abrir o registro, vamos ver se a água agora parou de vazar. Bom, pessoal, estou aqui na parte da caixa d'água, né? Então aqui é o registro que eu tinha fechado. Só aqui que eu conseguia fechar lá a água. Vou fazer o primeiro teste, então vamos abrir. Pronto. Agora a água já foi para lá, vamos descer, dar uma olhada. Se tiver tudo certo, a gente já vai fazer o teste de pressão. Então o legal dessas luvas é isso, você não tem que esperar a cola secar nem nada. O teste é feito na hora, já feito o reparo e você já pode usar os banheiros, enfim, a parte do sistema hidráulico. Vamos fazer o primeiro teste. Então você tem que fazer os testes assim, né? A primeira junta, na segunda junta, né? Todas elas, são 4 juntas no total aqui, né? Então a gente precisa passar a mão e ver se sai. Tá seco. Ver se sai tudo sequinho, né? Beleza. Vamos ligar o pressurizador agora. Vamos ver o que vai dar. Agora eu vou fazer o teste de pressão. Eu tenho aqui na minha casa um pressurizador, né? Então ele vai enfiar pressão no cano. Para isso eu vou fechar então a água que vem da caixa. Nesse momento a água vai passar por aqui pelo pressurizador. Na hora que eu abrir essa válvula eu vou liberar a pressão do pressurizador, então a água ela vai fazer exatamente esse percurso aqui agora, tá? Então ele está enfiando pressão no cano. O cano está ficando com pressão. Pronto. Nesse momento o pressurizador colocou pressão no cano, quer dizer, todos os registros estão fechados na minha casa. Se tivesse também algum vazamento nesse momento aqui, o pressurizador estaria ligando e desligando, porque ele vai, à medida que ele vai perdendo a pressão por causa do vazamento, ele acaba sendo acionado para repor a pressão no cano.
Isso também me dá um indício que tem alguma coisa errada no sistema hidráulico da casa. Principalmente à noite, que é tudo muito silencioso, eu acabo descobrindo se tem uma torneira aberta, alguma coisa, pelo acionamento do pressurizador. Porque na casa a gente consegue ouvir um pouquinho o barulho dele. Não é um barulho muito forte, mas à noite, com tudo em silêncio, próximo aqui da parte de baixo da laje, a gente consegue ouvir se o pressurizador foi acionado. E ao que tudo indica, o vazamento então foi resolvido. Teste do pressurizador. Cansa isso, subir e descer o tempo todo. E a água aqui tá com muita pressão, viu, pessoal? Tem nada, pessoal. Sequinho, ó. Sequinho. Tá? Agora é o seguinte, a gente vai ter que cobrir um pouco toda essa área interna. Se você tiver pedaço de tijolo, você vai podando pedaço de tijolo aqui. Outra dica, pessoal, tem muita gente que acaba pegando saco plástico, né, jornal, vai enfiando aqui para ocupar o espaço, né? Não indico que você faça isso, tá? Por quê? Você vai colocar, tudo bem, você vai colocar uma massa aqui, um cimento, alguma coisa assim, para poder fechar o buraco. Só que se você fizer isso, não vai ter muita resistência aqui embaixo. Então, alguém que pressionar um pouco a parede pode quebrar esse buraco de novo e isso vai acabar afundando novamente. Eu vou aproveitar que tem uma obra na frente da minha casa, então eu vou pegar um pouco de pedras aqui para a gente poder ir preenchendo os furos nessa caçamba aqui, que é resto de material de construção, né? Então, pessoal, antes de começar a colocar os pedregulhos, não vamos esquecer de forrar o piso, porque sempre vai acabar acontecendo de cair alguma pedrinha aqui e pode danificar a tua madeira, o teu piso aqui, né? Bom, agora com aquele material que eu peguei na caçamba, eu vou enfiando aqui, né? Ó, a gente vai fazendo aí uma artezinha, né? Encaixando, dando resistência para segurar as pecinhas do cano, vai enchendo os buracos aqui, enfim, a gente vai preencher um pouco com pedra para poder ter uma resistência na hora da gente poder passar a massa. Na hora que você vai preenchendo com os pedregulhos, você precisa tomar um cuidado de observar sempre se nenhum deles está saindo para fora do buraco, ó. Esse daqui, por exemplo, vocês estão vendo que ele está saindo, né? Então, ele não está bem colocado. É importante também a gente ir fazendo uma certa pressão nas pedrinhas que a gente vai colocando para que elas fiquem presas, porque na hora que você jogar a massa, elas não saiam fora, na hora do impacto da massa, alguma coisa assim, a pedra não saia fora. Até em alguns casos eu já cheguei a usar um pouquinho de Super Bonder, que a Super Bonder ela gruda bem no concreto e ela pode segurar bem essas pedras aqui para elas não saírem na hora que a gente estiver passando a massa. Às vezes você precisa usar um pouquinho o martelo para poder ir acomodando melhor as pedras, para que elas fiquem mais fixas, né? E os pedregulhos também, pessoal, eles ajudam a segurar as luvas, né? As luvas acabam não correndo mais. Sempre é bom a gente estar olhando se elas estão sempre na marcação, né? Se elas não chegaram em nenhum momento a correr, se estão na posição, e aí a gente vai preenchendo, sempre tomando esse cuidado, né? E acertando as pedrinhas para que elas não ultrapassem a parte externa. A gente vai ter que passar o cimento e depois vai ter que passar um pouco de massa corrida. Então é importante que o cimento fique um pouquinho abaixo do nível da parede, para a gente poder depois dar o acabamento com a massa corrida. Pessoal, agora a gente observa que todas as pedras, um pouquinho de Super Bonder eu acabei usando para segurar bem, mas elas estão bem firmes, né? Então a gente já pode aplicar agora a massa, que não vai ter problema nenhum. Bom, pessoal, para fechar o buraco, eu não tenho cimento, mas eu tenho aqui esse pacote de argamassa, né? Então eu vou usar ele, que também vai servir. Então vou pôr aqui um pouquinho de argamassa, vou
colocar água e fazer aí então a massa. Pessoal, a massa, ela não pode ficar muito úmida, porque se ficar muito úmida ela vai, na hora que você coloca, ela vai escorrer e vai descer, né? Também não pode ser muito seca, senão ela também não vai grudar, né? Então você tem que fazer o seguinte, faz um teste e vê se ela fica, ó. Tá vendo que ela fica, não desce mais? Então esse tá no ponto, tá? Aí estamos no ponto para poder levar lá para cobrir a parede, tá bom? Vou deixar ela aqui um pouquinho mais parada aqui, depois eu dou mais uma mexida, porque isso vai fazer com que ela fique bastante homogênea, né? Agora, vamos dar só mais uma mexida aqui. Se a massa estiver muito úmida, né? Se você molhou demais, só pôr um pouco mais de massa que ela vai endurecer. E se ela estiver muito dura, muito seca, aí você põe um pouco mais de água. Então é até você atingir. E também é o bom senso, né, pessoal? Sempre o bom senso, né? A gente vai olhando, vai vendo que a massa tá boa ou não, tá? Agora eu vou lá e vamos começar então a revestir a parede. Ó, agora é a parte do pedreiro, né, pessoal? Por isso que é importante a gente revestir bem, deixar as pedrinhas bem presas, porque essa hora aqui, se as pedrinhas estão soltas, vai dar um trabalho do caramba, né? Eu não tenho muita prática para jogar o cimento, mas a gente vai se virando, né? Se vira com o que tem. Pessoal, terminou de tampar o furo? Vamos fazer já a limpeza, tirar aqui, porque sempre acaba sujando um pouco aí as coisas. Vamos limpar. Agora, mais importante é o seguinte, a gente tem que tirar nesse momento o excesso da massa que tá aqui, ó, por cima da parede, entendeu? Fora do relevo aqui da altura da parede, tá? Porque senão depois vai dar muito mais trabalho para você acertar, né? Então vamos limpar direitinho. Vou pegar agora uma espátula aqui pra gente ir removendo esses excessos e limpar todo o resto. Às vezes, seria interessante também ter molhado um pouco antes, né? Molhar para a massa aderir melhor na parte de fundo. Eu acabei esquecendo de molhar, mas fica a dica aí, da gente molhar antes um pouco o fundo, né? Dar uma borrifada aí com alguma coisa com água e depois aplicar a massa, porque aí ela vai aderir melhor, tá? Mas não tem problema também, do jeito que está agora aqui também vai funcionar. Essa parte mais gordinha da colher, você consegue passar nesse sistema aqui, ó. E aí a gente vai pressionando a massa para que ela fique um pouco mais abaixo da altura da parede, né? Se a massa ficar para fora da altura da parede, você vai ter um problema depois na hora de passar a massa corrida. Você vai ter mais trabalhos aí de lixar e tirar esse excesso, né? Se também você deixar muito fundo, aí você vai precisar colocar mais massa corrida do que você precisaria. E também vai ser trabalhoso. Então você precisa acertar esse nível para que fique mais ou menos como está aqui, ó, essa parte que está mais lisa aqui. Esse é o ideal que a gente tem que atingir. Pronto, pessoal, já terminei de aplicar a massa, já fiz a parte da limpeza. A gente tem que olhar a parte da altura, como eu falei antes, né? Vocês podem ver aqui que a gente não vê nenhum ponto de massa que esteja mais para fora da parede, porque isso daí vai dar mais trabalho depois na hora da gente começar a lixar isso aqui com a massa corrida, né? Então agora tem que deixar secar, deixar a massa endurecer e aí depois vamos para a fase da massa corrida. E enquanto isso daqui fica secando, a gente aproveita e vamos fazer uma limpeza no piso, deixar tudo em ordem, né? Limpar aqui o excesso de massa, enfim, limpar os instrumentos e tudo mais. E esse é o ponto pra gente também observar, né, pessoal? Aquele ali é a parede de fundo do quarto que a gente tava, quer dizer, não tem banheiro do lado de cá, não tinha absolutamente nada, só que tinha uma torneira aqui na churrasqueira. Então eu vou abrir essa torneira agora pra vocês terem uma ideia da pressão que eu tenho aqui por causa do pressurizador, ó. Tá vendo? Tá? Então aquele sistema de luva com a borrachinha é muito bom, viu, pessoal? Não é ruim não, tá? Vocês verem que ela tá segurando essa pressão aqui, ok? Outro ponto importante, pessoal, acabei fazendo muita massa, né? Não vou usar essa massa aqui e ela vai também ser jogada fora. Eu conheço muita gente que acaba pegando e limpando tudo isso de massa aqui, ó. Aí você vai estourar em outro problema que você vai acabar entupindo o seu esgoto. Então a gente pega um saquinho desses de mercado, põe essa massa aqui e joga no lixo.
tá? Esperei 2 dias, deu para secar bem a massa, ó. Tá bem firme, exatamente igual ao resto da parede, tá? Por isso que eu disse para vocês que é importante a gente colocar umas pedras atrás e não jornal ou produtos muito moles, porque senão ele forma uma casquinha aqui, na hora que você bate aqui, você pode acabar quebrando essa casca. Então é importante você colocar no fundo sempre umas pedras, tijolo, pedaço de tijolo, essas coisas assim, tá? Agora a gente vai passar a massa corrida. Pressiona bem, viu, a espátula contra a parede, para que ela entre com bastante força, para que grude, né? Com a desempenadeira, a gente vai procurar tentar nivelar o máximo possível dessa massa. Tá vendo? Tá? Então agora eu terminei. Vou esperar isso aqui secar. Fica mais ou menos nesse aspecto, tá? Se você deixar muita massa aqui, depois você vai ter um trabalho muito maior de lixar. E outra coisa, se você deixar também pouca massa, ela também vai secar e vai puxar muito. Então tem que ser mais ou menos balanceado, deixar mais ou menos no nível da própria parede, tá? E esperar agora secar, né? Provavelmente depois vão ter que aplicar mais uma camada de massa, para depois, no final, a gente entrar no processo de lixar a parede, tá? Eu vou aproveitar aqui, tem um pedacinho que eu vi que tá com umas bolinhas aqui, ó. Vou dar uma descascada aqui, já que eu tô com vou mexer com pintura mesmo, vou aproveitar e vou arrumar esse pedacinho aqui da parede. Mais uma dica, pessoal, tem gente que gosta de aplicar massa e ficar com um secador de cabelo para secar tudo mais rápido, né? Quando você tem uma camada um pouquinho mais grossa, eu não recomendo que você faça isso, porque quando você passa o secador, você acaba secando a parte superficial, ou seja, você acaba criando uma película aqui externa e você tem a impressão que a massa secou. Então é melhor a gente deixar a massa secar naturalmente. Amanhã, quer dizer, no dia seguinte você volta e aplica mais uma camadinha de massa, depois no outro dia que você vem lixar, né? Eu acho que são 2 dias que você não vai perder o teu serviço, tá? Então é um conselho que eu deixo para vocês aí. Bom, pessoal, já passou um dia, a gente vai continuar aqui, então, passar a segunda camada de massa. Eu quero que vocês observem aqui, ó, por exemplo, como a massa aqui puxou, ó, tá vendo? Aqui toda essa região, ela tá mais funda que a parede, né? Então a gente vai ter que passar uma segunda camadinha agora de massa, pouquinha coisa acima da parede, porque quando a gente for lixar, a gente consegue igualar a superfície da parede e aí fica bem lisinho, tá? Aim, fire! Pronto, pessoal, terminei a segunda demão. A gente vê que ela tá bem lisinho. Ela tá com uma camada um pouquinho acima da parede. Então eu entendo que amanhã, mesmo que isso daqui seque, ele vai chegar no nível que a gente precisa para poder lixar. Então, agora esperar mais um dia, amanhã eu consigo lixar essa parede e aí depois já posso começar a pintura. Bom, pessoal, já passou mais um dia da última aplicação de massa. Essa aqui foi a segunda camada. E a gente observa aqui que a massa, dessa vez, ela não foi tão absorvida, né? Ela se manteve na mesma altura que a gente tinha aplicado, porque foi uma camada um pouco mais fina, foi uma camada mais para nivelar a altura, né? A gente está com pequena diferença para cima da parede. E agora nós vamos começar o processo de lixar isso aqui, tá? Vou lixar uns detalhezinhos que sofreram aqui com aquela furação que eu fiz lá. E da parede aqui que tá com uma bolinha que eu tô tirando também, tá? Então agora vamos começar a fazer o processo de lixar isso daí. Pra gente lixar, antes de começar a lixar até, né? A gente precisa preparar o quarto, né? Então tentar cobrir as coisas, né? Cobrir toda a cama, tudo. Porque vai fazer um pozinho bem fino, né? E esse pó vai se espalhar pelo ambiente. Então é bom a gente proteger bem as coisas, né? Porque depois vai dar mais trabalho para você limpar tudo isso, né? Vocês devem estar perguntando, pô, você tem a lixadeira automática lá, elétrica, e você vai usar a lixadeira manual? Sim, eu vou usar a lixadeira manual. Por quê?
Porque a lixadeira elétrica, nesse caso aqui, ela vai levantar uma nuvem de pó violenta aqui, né? Um ambiente fechado, eu não vou deixar a porta aberta para não espalhar o pó para dentro da casa. Até às vezes nessas frestinhas que tem embaixo da porta, o pó às vezes até passa ali na frestinha. Depois que você termina o trabalho que você vai limpar é que você percebe, né? Então eu não vou usar a lixadeira elétrica aqui porque ela vai acabar fazendo uma rotação e o pó vai criar uma nuvem muito grande aqui, vai espalhar muita sujeira. Então no final das contas é uma área muito pequena para mim sujar tanto. Então acaba não compensando eu usar uma lixadeira elétrica aqui nesse caso, tá? E aí é o seguinte, como é que a gente vai lixar isso, tá? Eu tenho aqui um taquinho de madeira, então se você não tiver essa peça aqui, com um taquinho de madeira você põe num pedaço de lixa, né? A parte lisa, né? Sempre a parte lisa, tá? Esse daqui é um pedacinho de madeira que eu tenho desde o meu apartamento, quando eu fiz o piso de madeira do apartamento. Então eu peguei esse pedacinho, guardei e eu usei quando eu pintei o meu apartamento em várias etapas da minha vida aí. Eu usei isso aqui. Segurando a lixinha com a parte lisa, você vai fazer um movimento circular, né? E você vai começar a desgastar, tá? Esse aqui é um método, tá? Agora, se você tiver a oportunidade de comprar uma pecinha dessas daqui para te ajudar a lixar, ela tem uma espuma, ela é lisa nesse lado. Ele é muito mais anatômico para poder fazer esse movimento braçal aqui de lixar, tá? Então ele acaba sendo muito melhor. E por ele ter uma área um pouco maior também, com uma distribuição de pressão dos dois lados aqui, através de um punho central, a gente consegue fazer um trabalho mais rápido e também com uma boa qualidade. Nós vamos cortar essa lixa aqui nesse pedaço e vamos acoplar na peça. Importante, pessoal, eu já aprendi desse lado, a gente tem que procurar manter isso aqui bem esticado, tá? Então, fazer uma força aqui na hora de dobrar e prender, tá bom? Pessoal, outra coisa importante, vai levantar muito pó, a gente vai respirar, a gente vai inalar isso, né? Então, equipamento de segurança, vamos colocar a máscara. É importante você usar essa máscara aqui, para que você não inale o pó que vai sair daqui, ok? É um ambiente fechado que a gente está aqui no quarto, e aí pode ser prejudicial para a sua saúde. E agora a gente vai fazer então a mesma coisa, né? Com o sistema circular. Olha a quantidade de massa que sai agora, ó. Bem diferente da madeirinha, né? Tá? E a gente vai fazer isso até deixar a parede bem lisinha, você sentir que não tem mais calombo, principalmente quando você passa da parede para a parte do buraco, né? Não pode ficar nenhum calombinho, senão na hora que você pinta vai acabar aparecendo isso. Da parte de lixar aqui eu terminei, tá? Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Eu tô usando uma lixa, pessoal, 120, tá? É uma lixa que tem um pouco mais de abrasividade, né? A gente observa aqui, onde que tem as emendas, embora aqui já ficou lisinho, tá no mesmo nível da parede. Onde nós temos a emenda agora, ficou uma pequena marquinha em volta, ó. Nós vamos tirar essa marquinha, tá? Aqui também tem uma região aqui, ó. É um detalhe bobo, ninguém provavelmente vai perceber isso, mas eu tô observando, né? Aqui tá um pouquinho a coisa mais afundada, então eu vou passar uma camada bem fina agora de massa, mas bem fininha mesmo, tá? Para fazer uma penumbra entre a parede e o buraco que nós tampamos, tá? Agora é para dar um acabamento final. E aí eu vou usar uma lixa 220, uma lixa mais fininha, com menos abrasividade, para a gente fazer essa penumbra de nivelamento. Agora a parede aqui, pessoal, ela já está no nível. Ó, dá pra gente ver que tá bem lisinho, né? Tá? Então, primeira parte tá feita. A sujeira também já tá bem feita agora, né? Olha aqui na canaleta, olha como o pó, ele sobe, ele vai para todos os lugares aqui, tá vendo? Agora a ideia é a gente passar um paninho, remover qualquer cúmulo de pó aqui para a massa
aderir bem, né? Senão ela não vai aderir. Não tô com pano umedecido, tá, pessoal? É pano seco mesmo. Bem pouca coisa, hein? A gente não vai fazer uma camada grossa dessa vez, hein? Então a ideia é espalhar aqui bem. Vocês estão vendo que é uma camada bem fininha, uma penumbra que está ficando por cima disso? A ideia é a gente cobrir todos esses risquinhos aqui, tá? Para não deixar nenhuma imperfeição na hora da gente for pintar, tá? Então agora é só esperar secar. Isso aqui não precisa esperar de um dia para o outro, vai secar bem rápido, porque é uma camada muito fina. Então, 1 horinha, 2 horinhas já está seco, aí a gente termina. Nesse caso aqui, como é uma camada bem fina, se você quiser acelerar o processo agora, assim, com o secador, a gente pode, tá? Com um pedacinho de lixa na mão, a gente vai tirar aquela diferença entre a parede e a parte que começa a massa. Então você vai, em todas as bordas, vai lixando devagarzinho, tá vendo, ó? Até começar a fazer tipo uma penumbra onde começa a massa. Ó. Tá? Vocês estão vendo que não tem um contorno bem delineado onde começa a massa. Dessa forma aqui, assim a gente suaviza onde está a parte da parede e onde começa a massa. Então a gente começa a ter uma camada bem fininha que vai começando a revestir a parede. Dessa forma aqui a gente tira aqueles contornos que a massa fica delineado quando você passa a pintura, tá? Agora que eu já fiz tudo isso daqui em volta, vocês podem ver, olha como ficou uma penumbrazinha aqui, ó, tá vendo, pessoal? Tá? E onde começa a parte onde a parede tá quebrada, que é aqui, ó, a gente não vê diferença, tá? Agora com a lixa 220, eu vou montar no aparelho e a gente vai dar a lixada de acabamento. Bom, agora com a lixa 220, a gente vai com a mão bem leve para se preocupar só em fazer o acabamento, tá? A gente não pode chegar muito nessa parte aqui, tá? Porque senão a gente vai demonstrar a parte do machucado da parede. Como a lixa 220 ela é menos abrasiva, então ela vai desgastar menos a massa e vai criar uma camada bem mais lisinha. Pessoal, terminei de lixar, tá? Eu quero que vocês observem esses detalhes aqui, ó. Vocês estão vendo que a parte onde está o buraco, ela já começa a aparecer um pouco mais intensa aqui, mas ainda tem uma massa toda a extensão, né, cobrindo até aqui assim, tá bom? E aqui ela afina de uma forma que ela se mistura com a parede sem causar nenhum efeito de marcação, né? Vamos olhar de lado aqui, ó. Olha como a parede tá bem lisinha agora, ó, pessoal, tá? Ela tem quase como uma névoa de massa passando tudo em volta aqui, tá? Pra gente não ter nenhum defeitozinho na parede quando a gente pintar ela, tá bom? Então agora já está pronto para pintura. A gente só vai dar uma limpada, né? Passar um pano. É o momento também, pano seco, tá, pessoal? Sem ser pano úmido para não retirar a massa, tá? Vamos limpar tudo, limpar chão, né? Vou terminar de lixar algumas coisinhas, mas o foco do vídeo aqui é esse pedaço aqui. Então aqui já está bem demonstrado como é que a gente tem que deixar a parede. A minha sorte é que eu pintei o quarto dela tem uns 3 meses mais ou menos, e aí eu deixei aqui, ó, a latinha marcada onde que eu tinha utilizado, é a mesma tinta, né? Então provavelmente a tinta ainda que está na parede não chegou a queimar e não vai dar diferença de cor, tá? Mas se eu tivesse passado muito tempo, tivesse que fazer uma nova lata de tinta, provavelmente eu teria que pintar a parede toda para não dar diferença de cor. Mas nesse caso aqui eu vou poder pintar só aquela partezinha lá. Preparação da tinta. O fabricante recomenda, como a gente vai estar aplicando a primeira camada sobre a massa corrida, que nós aplicamos na parede, ele recomenda que a gente use 10 partes de tinta para 3 partes de água potável. Vamos aqui. Bom, aqui eu coloquei então 10 conchinhas dessas de tinta, tá? É uma tinta bem mais grossa, né? E agora a gente vai colocar 3 de água.
Pessoal, não preciso lembrar que abriu a tinta, você mistura, né? Tem que misturar antes de começar a pegar, porque os pigmentos da tinta e tudo mais, eles depositam no fundo, então você tem que misturar. Agora que eu coloquei a água também, né, pessoal? Tem que misturar bem, a gente tem que fazer essa solução ficar bastante homogênea, né? Você vai ver que a tinta ela fica um pouco mais rasa, mais ralinha, né? Por quê? Porque ela vai aderir melhor agora na massa corrida. Então a primeira demão a gente tem que fazer uma tinta um pouco mais diluída, e na segunda demão aí a gente faz um pouquinho mais concentrada. Pessoal, vocês devem ter reparado que eu estou num lugar aqui do jardim, né? Essa parte que a gente mexe com tinta, eu faço geralmente em lugares que eu tenho uma limpeza fácil, né? Se eu derramar um pouquinho de tinta aqui, eu jogo um esguicho aqui, já limpo a escada e é bem mais fácil do que eu misturar num lugar dentro da minha casa e correr o risco aí de respingar e sujar alguma coisa, né? Então, essas partes aqui eu geralmente faço aqui fora mesmo. Pessoal, agora mais uma dica importante, tá? Massa corrida, ela se dissolve em água. E aqui na tinta nós temos o que, pessoal? Água. Então, quando você passar a tinta, você tem que passar rapidamente para deixar já de uma forma bem aplicada e esperar a tinta secar. Você não pode pegar, passar a tinta e depois ficar com o rolo passando várias vezes, pessoal. Porque se você fizer isso, você vai amolecer a massa corrida, você vai tirar o nível dela e é capaz dela grudar no teu rolo também. Você vai puxar a massa corrida. Então agora é um trabalhinho um pouco rápido. A gente aplica uma pequena camada e deixa secar. Aí ela começa a ganhar um pouco mais de resistência para a gente passar as outras camadas de tinta. Mas a primeira camada a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, pessoal? Então, um pouquinho de tinta no rolo, né? Passa aqui do lado assim para tirar os excessos, né? E aqui a gente vai fazendo uma pequena névoazinha em volta, tá? A diferença de cor que tem agora é normal, porque a tinta está ainda bastante úmida, tá? Então a gente dá umas puxadinhas assim e você vai tirando essa pequena diferença aqui, né? Aqui onde eu tô já em cima da tinta, não tô em cima da massa corrida, não tenho tanto problema, tá? Pronto, pessoal. Primeira demão é isso. Tem que esperar agora secar isso daí. E aí daqui a pouquinho a gente volta para aplicar outra demão. Pessoal, terminou de pintar, já limpa o rolinho, né? Já deixa o rolinho limpo, tá? Eu coloquei num pote de sorvete a tinta, né? Porque agora eu posso aqui, ó, fechar. A tinta manter um pouco mais a umidade. Ele vai perder um pouquinho de umidade, mas se ele perder a umidade, ele vai ficando melhor para nossa aplicação na segunda demão e terceira possivelmente, tá? E dessa forma, a gente vai, sem precisar misturar novamente tinta, fazer toda aquela sujeira, a gente vai economizando tempo. Eu já fiz também a tinta branca, que é a tinta branca que eu vou pintar aqui embaixo, né, aquele trechinho ali. Mas dá uma olhada aqui como já está secando, ó. Olha lá, pessoal, tá vendo? Tá começando a sumir a marca já, hein? Olha lá que legal, tá? Preciso esperar 4 horas, o fabricante pede que a gente espere 4 horas para dar a próxima demão. Não preciso esperar, eu posso usar o secador de cabelo aqui sem problema nenhum. A gente pode agora... se você quiser já terminar aqui, a gente pode usar o secador de cabelo e finalizar. Agora a gente vai então para a segunda demão. Quando a gente deixar muito excesso de tinta no rolinho, que para não respingar na parede. O chão, né? Eu vou ficar um pouco de excesso. Então, o mais eu vou passar aqui, bem leve, para justamente a gente não puxar a massa corrida. Aqui em volta, só pra, né? Fazer aquele efeito de... Fazer as pinceladinhas, tirar uma pincel. Agora aqui a gente está conseguindo... Vocês viram que a tinta que ficou no pote, ela foi secando um pouco. Então ela perdeu um pouco a umidade. E a gente deve ter conseguido chegar naquele nível que o fabricante queria que a gente fizesse, que era 10 partes de tinta para apenas 2 partes de água potável, tá? Então como a tinta secou um pouquinho, agora ela ficou com aquela característica. Eu não precisei misturar outra tinta, fazer esse processo de novo, tá? Eu quero que vocês vejam aqui agora, ó, que a gente não está vendo marca do buraco, né?
Tem um pouquinho a coisa de diferença da tinta, porque ela seca de uma forma um pouco diferente em relação à parede com relação à massa, né? Mas a partir de agora essa diferença vai cada vez mais diminuir, né? Pessoal, segunda demão, sequei aí com o secador, ó. Vamos lá, vamos olhar aqui de lado, tá? Ó, lisinho, 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 tá? Estamos vendo uma diferençazinha. Aqui ainda não secou direito, tá um pouquinho brilhante, tá? Mas ainda tem uma pequena diferençazinha de cor que a gente vê aí uma nevoazinha, tá? Isso aí vai sumir também, tá? Nós vamos para a terceira demão agora. Eu acho que isso daí na terceira demão a gente já mata. Então, o conserto da parede é isso, pessoal. Não tem muito mais. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, ajuda aqui a gente no canal, né? Incentiva a gente a fazer mais vídeos para vocês, trazendo toda essa quantidade de dicas que eu coloquei nesse vídeo, né? Esse vídeo aqui tem muita dica para vocês, né? De como a gente conseguir dar um bom acabamento no nosso trabalho e ficar uma coisa bem show de bola, né? Tá? Eu vou terminar aqui as coisas e enquanto isso, vocês vão vendo em modo mais acelerado a finalização aqui do quarto. Pessoal, outra dica muito importante, terminou de pintar, limpa os seus instrumentos, né? Se eu te disser que esse rolinho de lã, eu tenho ele há uns 6 ou 7 anos, você acredita? Eu já fiz várias e várias pinturas com ele, olha, ele tá novinho ainda, olha, ó o pelo como tá macio ainda, tá vendo? Por quê? Sempre que eu termino, eu tô com a tinta fresca ainda aqui, eu já vou lá e limpo. Pincelzinho a mesma coisa, olha esse pincel aqui como já tá gasto, ó. Ó, dá pra vocês verem aqui os pelinhos como já desgastaram aqui em volta, tá vendo? Mas ele ainda tá bom. Olha como ele tá limpinho. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu conheço gente que a cada pintura que faz, compra um cara desse novo, compra um cara desse novo. E depois terminou de pintar, deixa secar a tinta e joga no lixo. A gente desperdiça muito material desse jeito. Então essa é mais uma dica. Até um pote de sorvete, pessoal, olha. Terminou de pintar, terminou de usar a tinta, já limpa ele, já lava, você tem ele prontinho para uma próxima necessidade. Bom, pessoal, aqui já temos então duas missões cumpridas, né? Consertamos aqui a parede e também terminei a moldura do espelho camarim, tá? Eu vou acender a luzinha para vocês verem aqui como é que ficou. Aí no YouTube você vai encontrar o vídeo de como foi feito esse espelho camarim, passo a passo, desde o início. É um vídeo bastante extenso, bastante detalhado, como eu fiz também o conserto dessa parede aqui, tá bom? O buraco ele ficava aqui nessa região, né?
e a gente já não observa absolutamente nada em relação àquele buraco que existia. Bom, vocês acompanharam todo o vídeo, né? A gente não tem mais nem o que falar, tá bom? E se você quiser assistir aí o vídeo, como é que foi feito esse espelho camarim, tá? Isso aqui foi feito uma peça em MDF. A peça em si, a moldura, só essa moldura eu paguei R$70. E aí eu fiz todo o processo de furação, pintura, colocação do espelho. Tá tudo muito bem detalhado em outro vídeo, tá? Pessoal, gostou do vídeo? Achou que te enriqueceu? Passei para vocês bastante dicas aí pra gente consertar a parede, o vazamento, fazer um trabalho muito bem acabado, sem aparecer nenhum defeito. Então, só vou te pedir uma coisa, deixa o like aí, curte o vídeo, tá? Não esquece de dar esse incentivo pra gente que faz a produção de vídeos aí no YouTube, ok? Um grande abraço para todos aí e nos veremos então no próximo vídeo.